Numa cidade pequena e pacata, onde todos pareciam se conhecer, um velho negro chamado Sr. Leroy caminhava lentamente pelas ruas. Com seus cabelos grisalhos bem aparados, óculos levemente gastos e chapéu de feltro marrom, ele parecia um homem comum. Seu andar era calmo, quase modesto, e ele usava uma bengala de madeira finamente esculpida. O que poucas pessoas sabiam era que o Sr. Leroy não era um velho comum. Anteriormente, foi um reconhecido mestre de karatê, tendo vencido diversos campeonatos nacionais e treinado centenas de alunos. Mas a glória não o interessava. O que importava para ele era a disciplina, o respeito e a sabedoria que essa arte ancestral trazia. Naquele dia, enquanto esperava seu ônibus na parada do centro da cidade, um grupo de 4 adolescentes se aproximou. Eles eram barulhentos, rindo alto, suas vozes se sobrepondo em uma cacofonia desagradável. As suas palavras estavam cheias de arrogância e desprezo, como se procurassem impor a sua juventude, a sua energia bruta, e esmagar tudo que pudesse incorporar sabedoria ou tranquilidade. Entre eles, destacou-se imediatamente o líder do grupo, um jovem chamado Kevin. Ele se virou para o Sr. Leroy com um sorriso malicioso, seus olhos brilhando de malícia. Vejam esse velho em ruínas, disse Kevin aos amigos, apontando para o Sr. Leroy. Parece saído de outro século. Seus amigos começaram a rir, imitando o tom zombeteiro do companheiro. Suas risadas ecoaram no ar como golpes de martelo atingindo a dignidade do idoso. Mas o Sr. Leroy não se moveu um centímetro. Permaneceu ali, imóvel, as mãos suavemente apoiadas na bengala, observando o horizonte com uma tranquilidade que denotava mais sabedoria do que simples passividade. O mundo ao seu redor parecia barulhento demais para ser levado a sério. Ei, vovô, você perdeu sua plantação? Outro garoto perguntou, sua risada insistente pairando no ar. O tom mudou. Este insulto já não era apenas um sinal da sua imaturidade, mas do seu racismo latente e do seu desejo de pisotear o que considerava um vestígio do passado. As palavras rasgaram a atmosfera, carregadas de ódio, desprezo e profunda ignorância. Porém, o Sr. Leroy ainda não reage. Ele não precisou responder. O tempo e a experiência lhe ensinaram que um silêncio bem colocado às vezes poderia ser mais poderoso do que uma resposta impulsiva. Ele sabia que jovens assim se alimentavam da reação que provocavam. Mas Kevin, não tendo obtido a resposta que esperava, decidiu ir mais longe. Ele se aproximou do Sr. Leroy com maior arrogância, seus passos pesados ecoando na calçada. Ele ergueu a mão, com um sorriso zombeteiro nos lábios, e bateu levemente na bengala do idoso, fingindo querer arrancá-la. Você realmente precisa disso? Tem certeza de que não quer apenas andar por aí como um velho sábio japonês? Kevin disse sarcasticamente, apontando para a bengala com um gesto teatral. O olhar do Sr. Leroy lentamente se voltou para ele. Um simples movimento de cabeça, mas aquele olhar, calmo, insondável, pareceu paralisar o jovem. Havia uma intensidade em seus olhos que não era raiva, mas algo mais profundo, mais sábio. Foi um olhar que falou muito sobre anos de dificuldades, luta e dignidade sob pressão. O respeito é uma arte que poucas pessoas dominam, disse ele com uma voz calma, quase calma demais para ser levada a sério. Kevin riu alto. Ah, você ouviu isso? Ele está nos ensinando uma lição de respeito, pessoal. Ele respondeu, olhando para os amigos, como se fosse o dono do mundo. Os adolescentes caíram na gargalhada, deleitando-se com o poder temporário que tinham sobre aquele idoso, com a superioridade que se acreditavam capazes de impor. Mas o ar entre eles de repente ficou mais pesado, mais tenso. A arrogância era palpável, mas algo indefinível estava se infiltrando na situação. Estimulado por sua arrogância, Kevin estendeu a mão para agarrar a bengala do Sr. Leroy. Pretendia humilhá-lo ainda mais, mostrar que o homem era apenas um velho indefeso, que o tempo só o enfraquecera. Mas foi um erro grave. Em uma fração de segundo, o Sr. Leroy se virou, com movimentos rápidos e precisos, como se estivesse esperando por esse momento. A bengala escorregou instantaneamente das mãos de Kevin. Sem que o jovem entendesse o que estava acontecendo, sentiu uma pressão na parte de trás do joelho. Num piscar de olhos, ele perdeu o equilíbrio e caiu abruptamente no chão, seu orgulho despedaçado em um instante. O som do impacto foi ouvido e um silêncio subitamente pesado caiu sobre o grupo. Kevin, atordoado, tentou se levantar, o rosto vermelho de vergonha,
a arrogância desaparecendo num instante. A cena, embora tão banal no início, tomou um rumo completamente diferente. O que você fez aí, meu velho? Kevin rosnou, cerrando os punhos, o rosto se contorcendo de raiva e confusão. Seus amigos recuaram ligeiramente, a expressão zombeteira apagada por um desconforto repentino. Eles sentiram que tinham acabado de despertar algo no Sr. Leroy que eles não entendiam, algo maior que sua insolência. A risada deles desapareceu e uma forte tensão surgiu entre eles, espalhando-se como uma sombra. Eu simplesmente mostrei o que você se recusa a aprender, respondeu o Sr. Leroy com uma voz calma, mas séria. Cada palavra parecia pesar mais que a anterior. Furioso e humilhado, Kevin, num acesso de raiva incontrolável, avançou sobre ele, com os punhos cerrados, determinado a recuperar o controle da situação. Sua mente estava dominada pela ideia de vingar sua honra ferida, mas o Sr. Leroy não se deixou cair na armadilha de sua raiva. Num movimento tão fluido quanto de um dançarino, ele se esquivou do soco com uma facilidade desconcertante. Seus movimentos eram medidos, precisos, como se cada gesto tivesse sido repetido 1 milhão de vezes. Ele se moveu ligeiramente para o lado, girando com uma agilidade que não se esperaria de um homem de sua idade e, com o movimento do pulso, desequilibrou Kevin pela segunda vez. O jovem caiu no chão, batendo as costas no chão com uma violência inesperada. Desta vez, o silêncio reinou. Ninguém ri. Nenhum dos adolescentes se atreveu a trocar um olhar. Eles estavam congelados, como se a realidade do que acabará de acontecer os paralisasse. Kevin, que se considerava superior, viu-se no chão, com o ego despedaçado, o orgulho manchado e a mente confusa. Os demais adolescentes começaram a recuar, um por um, percebendo que haviam escolhido o alvo errado, que estavam diante de alguém muito maior do que imaginavam. O Sr. Leroy avançou lentamente em direção a Kevin, que permaneceu ali, caído no chão, com o rosto marcado pela vergonha e pela incompreensão. O ar estava pesado com a tensão silenciosa que precede um grande ponto de viragem. O Sr. Leroy não estava sorrindo, mas também não estava zangado. Suas feições permaneciam impassíveis, ancoradas numa serenidade que parecia resistir ao tumulto do mundo ao seu redor. Ele estendeu a mão para o menino, não num gesto de vingança, mas num ato de compaixão. Ele não estava tentando rebaixá-lo ainda mais, mas oferecer-lhe uma oportunidade. Envergonhado e confuso, Kevin hesitou por um momento. Levantou-se lentamente, os olhos fugindo dos do Sr. Leroy, incapaz de sustentar aquele olhar imbuído de infinita sabedoria. Finalmente pegou a mão estendida e o velho ajudou a levantar-se com uma delicadeza que contrastava com a brutalidade da luta que acabava de acontecer. Uma vez de pé, Kevin olhou para baixo, incapaz de encontrar o olhar do velho. De repente, ele se sentiu muito pequeno, muito insignificante, um menino simples que acreditava poder dominar alguém que nem sequer entendia. Você quer mesmo ser forte, Kevin? O Sr. Leroy perguntou, sua voz suave, mas firme. Havia uma questão profunda nas suas palavras, um apelo à reflexão maior que o do momento. Kevin permaneceu em silêncio, com os pensamentos confusos, como se as palavras do velho tivessem cavado um sulco em sua mente. Ele se sentiu impotente, perdido entre o desejo de mostrar seu poder e o que acabará de aprender em uma fração de segundo. Porque se você está procurando força, posso lhe ensinar o que isso realmente significa, continuou o Sr. Leroy. Mas se você apenas procura humilhar os outros, sempre acabará caindo. Essas palavras ecoaram na cabeça de Kevin, como ecos que se repetiam continuamente. Por um momento, ele se perguntou quem realmente era esse homem, esse estranho sereno, que parecia conhecer verdades que ele próprio nunca havia tocado. Ele olhou para os outros adolescentes, que estavam tão perdidos quanto ele, e percebeu que algo havia acabado de quebrar no ar. Uma inocência, uma ignorância, algo que eles consideravam natural, acabará de desmoronar diante de seus narizes. O que é que foi isso? Um dos adolescentes sussurrou para o amigo, com um leve tremor na voz. Não sei, mas acho que acabamos de ser humilhados, respondeu outro, com os olhos arregalados, como se tivesse acabado de ver algo que não estava preparado para ver. O Sr. Leroy virou-se, sem dizer mais nada, e afastou-se lentamente. A bengala batia suavemente no chão a cada passo, como um metrônomo marcando o andamento dessa lição silenciosa. Ele não se virou. Ele não precisava disso. Ele sabia que a lição havia sido ensinada e agora Kevin e seus amigos tinham que lidar com o que fariam com ela. Naquele dia,
Kevin e seus amigos aprenderam uma lição que jamais esqueceriam. Não foi a lição de um simples confronto físico, mas de uma dignidade inabalável, de uma sabedoria que não se deixa esmagar pela arrogância ou pela violência. Algumas semanas depois, após noites de reflexões e dúvidas, Kevin se viu diante da porta de um antigo dojo abandonado, onde ouvirá dizer que um certo Sr. Leroy ainda dava algumas lições para quem buscava compreender o verdadeiro significado da palavra respeito. Ele hesitou por um momento, com o coração acelerado, mas sabia que estava pronto para aprender.